Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos hoje, havemos de meditar o terceiro capítulo deste manual, Tecendo o Fio de Ouro. E o terceiro capítulo tem um título bem chamativo, O Mistério. A gente pode perguntar bem, logo imediatamente, o que é o mistério? Mistério, a gente pode definir, é de uma realidade, né? O mistério de alguém. E esse alguém se dá por conhecer. Você conhece um pouquinho da pessoa, mas quanto mais você conhece, mais tem por conhecer. Então a gente pode imaginar, não sei, um oceano, a imensidade, seja na superfície como nas profundezas. A imensidade, e muito mais do que um oceano, porque é mistério, justamente não tem fim. Então é uma realidade boa, que quanto mais você conhece, mais tem por conhecer, né? Então, nesse sentido, nós vamos meditar a Santíssima Trindade. É o nosso Deus, nós somos cristãos. Os cristãos acreditam em Deus uno e trino. Deus é Trindade. É um só Deus em três pessoas divinas que mantém entre si um perfeito relacionamento de amor. A gente meditar a Deus como Santíssima Trindade é muito interessante, porque a gente diz, Deus não é solidão, Deus não é solidário, é um mistério amoroso de três pessoas. Um só Deus no mistério de três pessoas, para dizer que Deus eternamente é amante, eternamente ama. O Pai ama o Filho ama o Pai, no Espírito Santo, que é o amor. O Pai faz ininterruptamente, então sem interrupção. O Pai faz sem interrupção um dom absoluto e perfeito de si. A quem? Ao Filho. Isso é bonito também, né? Esse dom sem reservas e sem cessar. É contínuo esse dom, para quase que dizendo que a vida do Pai, ele só é Pai, ele só é vivo enquanto ele está gerando o Filho. Se ele parasse um instante de gerar o Filho, deixaria de ser Pai. Então esse Pai eterno, por isso que a gente chama o Pai eterno, né? E está de maneira incessante, sem cessar, gerando o seu Filho e se entregando absolutamente, que acolhe o Pai também. O Filho acolhe essa doação também de maneira ininterrupta, sem interrupção, de forma que não haja nada no Pai que o Filho não acolha. Então é um perfeito amor, não é isso? Ao dar-se inteira e sem interrupção ao Filho, o Pai o acolhe e o faz no Espírito Santo e pelo Espírito Santo, que é o amor que une o Pai e o Filho. Muito bem, então o Pai, né, ao dar-se ao Filho, o Pai o acolhe, porque o Filho está acolhendo a vida do Pai, né? Está aceitando esse Pai, e o Pai nesse processo está também aceitando o seu Filho. Ao acolher o Pai, o Filho dá-se inteiramente a Ele e o faz no Espírito. Então, o Filho também responde, se entregando: Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito, que nós assistimos Jesus na cruz. É uma revelação nessa história daquilo que acontece eternamente. Então, eu repito, quando nós lemos nos Santos Evangelhos que Jesus disse: Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito, Ele revelou nesta terra aquilo que acontece eternamente. Dá-se inteiramente a Ele e o faz no Espírito, com o Espírito e pelo Espírito Santo que procede de ambos. Só o amor perfeito se dá inteiramente e sem interrupção. Eu repito, só o amor perfeito se dá inteiramente e sem interrupção. Só o amor perfeito acolhe inteiramente e sem interrupção. Meus irmãos e irmãs, não é só uma meditação por demais especulativa, né, que exige raciocínios altos ou uma imaginação alta. Não é só isso.
Aqui nós estamos falando do princípio do repouso, né? Do princípio do repouso. É por isso que nós, seres humanos, almejamos o repouso, né? Depois tem uma palavra bonita, despossessamento. Vamos criar essa palavra, né? Eu saio de minha posse, do meu narcisismo, e percebo que a vida mesmo, a vida real, a vida viva, digamos essa palavra, ela acontece em doação. A melhor imagem nessa terra é da família, não tem outra, né? A gente pode pensar. Marido, mulher, filhos, quando se dão muito bem, quando se amam muito, é aquilo, né? É a imagem perfeita da Trindade, podemos imaginar e dizer assim. Ou a vida comunitária mesmo, né? Nossa vida de comunidade na igreja, nossos grupos, movimentos. Quando nós nos damos bem, sonhamos juntos, construímos juntos, choramos juntos, estamos juntos em Deus, a gente tem uma perfeita imagem, uma imagem que se aproxima desse mistério de Deus que é amor. Muito bem. Outra palavra bonita que a gente pode botar aqui é o princípio da rendição e da entrega. O pai se rende eternamente ao filho, o filho se rende eternamente ao pai. Isso também, os seres humanos estão marcados por isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança, então nós temos essa marca de cessar a nossa vida, digamos assim, como uma entrega, como uma rendição. Quando eu falo cessar a vida, não é no sentido de morrer, mas como a plenitude da vida, né? A gente experimenta a vida todos os dias e você é super feliz, digamos, quando você, neste dia, se você se aceita, né? Também nessa verdade, quando neste dia você amou, não é isso? Se rendeu, se entregou. Meus irmãos e irmãs, então, continuando a nossa meditação, a gente pode dizer o seguinte: a Trindade é um mistério que jamais desvendaremos totalmente nesta terra, pois escapa à nossa compreensão humana. É um mistério que contemplaremos no céu. Tentando expressar esse mistério, São João Evangelista nos diz que Deus é amor. E São Tomás de Aquino diz: Deus é amor em ato, para dizer que é uma ação. Deus é amor em ato, em outras palavras, Ele está amando, Ele é amante. Não é simplesmente o amor, que é uma ideia assim, mas é o amante, é aquele que ama. E Santo Agostinho, um dia conta-se uma história que Santo Agostinho quis compreender o mistério da Santíssima Trindade, o mistério de Deus. Então o anjinho apareceu para ele e disse: coloca todas as águas do oceano nesse buraquinho aqui na praia. Ele disse: é impossível, disse assim também. Não é no sentido que a gente depois fique sem poder entender nada de Deus, não é isso. Como eu disse no início, o mistério se dá a conhecer. A gente vai compreendendo sim o mistério de Deus. Porém, é uma riqueza imensa. Quanto mais você conhece, mais tem por conhecer. Então, nesse sentido, é um desafio bom, né? A gente cada dia ir crescendo no conhecimento desse mistério que é a nossa origem. Essa é outra meditação. A gente estava falando muito de Deus, Trindade, exatamente. Agora eu digo, esse mesmo Deus Trindade é a nossa origem. Isso é importante, a minha raiz. Então você começa a se questionar, né? Se isso é a minha raiz, a minha origem. Para eu ser uma pessoa sadia, uma pessoa saudável, eu tenho que me colocar nesta fonte, porque essa é a minha origem, não posso negar isso. Esse é um desafio concreto para a gente tecer o fio de ouro, não é isso? Se a gente estiver organizando nossa vida por outros caminhos, não vai dar muito certo. Se a minha origem é a Santíssima Trindade, é o Pai que ama o Filho que ama o Pai, isso no Espírito Santo, Deus é amor, portanto, eu tenho que me plugar nesta vida, eu tenho que adentrar nessa vida, me conectar com esta vida, porque esta é a minha raiz, esta é a minha origem, e eu tenho que ter cuidado e não escapulir disso, né? Acontecem situações na vida que às vezes, por vezes, a gente quase desiste disso, desse princípio de amar. Mas eu repito, com muito cuidado, porque Jesus disse que
Temos que ser espertos como serpentes, mas isso não significa que a gente vá negar esta nossa origem, porque ali é que também está a marca da fidelidade a mim mesmo, da honestidade de vida a mim mesmo e também da minha fidelidade. O que é que eu estou querendo dizer? Que nós seremos honestos conosco mesmo quando nós estivermos nessa raiz nossa, nesse fundamento, nessa nossa origem. Em outras palavras, querer também pautar a vida de acordo com essa nossa origem, que é amor. E, portanto, a gente é chamado a amar. Muito bem, então, dando um pouco de continuidade a mais, a gente pode dizer o seguinte: você não nasceu porque um belo dia seus pais quiseram você, né? Você foi concebido porque Deus quis e criou uma alma para você. Nesta parte do livro, o que é que nós queremos meditar? Nós estamos no 3º capítulo do Manual Fio de Ouro. Queremos meditar que eu, você, cada um de nós é uma pessoa única. É isto, somos uma pessoa única. Temos um valor imenso. Nós somos insubstituíveis nesse sentido, né? Além de o homem ser a única criatura que Deus quis por si mesma, ele é também a única responsável pelo seu próprio desenvolvimento em todas as áreas de seu ser e de sua vida. É aquilo que nós tínhamos dito um pouquinho antes, né? Eu também sou responsável. Eu tenho essa minha origem boa e sou responsável de dar prosseguimento, de colaborar na obra da criação com o Senhor e na obra da criação da minha também santidade, da minha salvação, da minha realização, podemos também dizer esta palavra. Então, você, como todo homem, em sua imensidão, permanecerá sempre um mistério. Isso aí também é uma meditação bonita. Se a minha origem é esse mistério bonito que é Deus, eu também sou um mistério. Isso é bom por quê? Porque nós não seremos enquadrados em nenhuma catálogo, em nenhuma catalogação, né? Nós não seremos catalogados, é muito perigoso a gente ser catalogado, ou quando não catalogado, nós podemos vir a ser diminuído, pode ser essa palavra. O que é que eu estou querendo dizer? Você pode um belo dia acordar e dizer, quem sou eu? Né? Eu vou fazer as compras, então eu sou um comprador, eu sou um cliente, não é isso? Um dia você acorda e você vai fazer sua academia, que é uma coisa boa, saudável, mas você nunca pense que você seja só corpo, é isso que eu estou querendo dizer. A gente vai se diminuindo, a gente pode se diminuir. E por aí vai, a gente não pode restringir nossa vida nem a ser mãe. Você é mãe, é uma coisa sagrada, belíssima, mas meus filhos cresceram, eu não sou só mãe, né? Eu sou filha de Deus, por exemplo. Então, eu estou meditando aqui, nós somos sempre mais e mais e mais. Não devemos nos diminuir, nos catalogar por nenhuma situação e deixar aberto esse mistério, para que esse mistério vá acontecendo em nós. Essas são as consequências. Se a minha origem é um mistério, eu também sou um mistério até a mim mesmo. Um dia perguntaram a São Padre Pio, quem és tu? Porque ele fazia muito sucesso, digamos. Quem és tu? Ele disse, eu sou um mistério a mim mesmo. Isso é bonito, significa que ele está aberto, né? O que é que Deus vai me construir? O que é que Deus quer de mim? Para onde Ele me chama ainda mais e mais, né? É interessante essa resposta de São Padre Pio. Deus desejou você e amou você porque você mesmo e não por você mesmo e não por outra pessoa. Isso é bonito para dizer que eu não sou um meio. Deus criou a mim, a minha pessoa, pela minha própria pessoa. Não é? É aquele amor incondicional, isso é bonito. Nós somos único e também importante. E depois você é responsável pelo seu próprio desenvolvimento, como nós temos meditado. O dever de casa que você pode fazer
é o livro do Gênesis, capítulo 1. Primeiro capítulo do Gênesis, que fala da obra da criação de Deus, tá bom? E ali você é chamado a contemplar esse Deus unitrino que cria o céu e a terra e cria você com todas as maravilhas. Nós podemos também escrever a nossa história de salvação, retocar com reverência o mistério de sua vida, reflexo do mistério de Deus que habita em você. Então o nosso projeto, de reescrever a nossa vida, tecendo fio de ouro, é justamente isso, contemplar a nossa vida e cada acontecimento que houve, cada pessoa que encontramos, a gente contemplar o mistério que havia por trás disso. O mistério por trás disso. É buscar uma providência divina naquilo. Em alguns encontros, pode ter servido como ensinamento, não é isso? Outros encontros podem ter trazido alegrias. E por aí vai. E nesse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, nós estamos em 2021, e também a gente contemplar o que está acontecendo com o nosso planeta, nosso mundo, e com cada um de nós diante de tudo isso. Que o Senhor nos abençoe também neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.